Na contagem de tempo, utilizamos a aba período, lançamento de períodos de tempo. Na tela a seguir, temos a opção inclusão, onde faremos a inclusão das aulas ministradas eventualmente pelo professor. Peguei um CPF aleatório, pesquisa, o sistema já trará os dados do professor, nome, RG e o CPF você acabou de colocar. No tipo de lançamento, a gente deve escolher coletagem de tempo da educação sem PAEF, porque são os dias em que o professor atuou, mas não estão na vida funcional dele. Na vida funcional dele só vai estar nomeação, portaria e o contrato. No caso, se ele tiver interrupção de exercício e deu aulas eventualmente, esse tempo deve ser contado também. Então, usaremos aqui como um exemplo a data 1/2 de 2019 até 25/5 de 2019, onde a data de início da vigência é o primeiro dia que o professor deu aula eventual. Data fim de vigência é o último dia que ele deu aula eventual, ok? Para a categoria, selecionaremos a opção contrato V, porque é o que não está no funcional. Então, contrato V, data do requerimento é o dia que você está fazendo a inclusão, neste caso, colocaremos a data de hoje. Data da posse é o primeiro dia que o professor ministrou aulas eventualmente, no caso, 1/2 de 2019. No DI, sempre buscaremos o DI ativo. Neste caso, a professora possui 2 vínculos, e as aulas eventuais dela estão no DI 2, que é o DI de categoria O. Tipo de evento será sempre cargo ou função. O evento, nós temos admissão, contrato e nomeação. Neste caso, como ela é uma professora categoria O, que está dando aulas eventualmente, escolheremos a opção contrato. Para demais casos, poderá ser utilizado a admissão, se for um professor F, e nomeação, se for um professor efetivo que deu aulas eventualmente na sua escola. Lembrando também, gente, que a inclusão do tempo, a inclusão das aulas eventuais deve ser feita pela escola onde o professor é classificado, e não pela escola onde ele ministrou aulas eventualmente. Por exemplo, hoje eu tenho um professor classificado na minha escola, eu preciso arrumar a contagem dele, mas as aulas que ele deu, eventualmente, foram numa outra escola, na escola B. Como eu preciso acertar a pontuação dele para que ele participe da atribuição na minha escola, eu farei a inclusão desse tempo, tá? Então, sempre onde a professora ou o professor tem a sede de classificação, é essa escola que vai fazer a inclusão desse período, ok? No cargo, temos as opções professor Educação Básica 1, professor Educação Básica 2. Neste caso, escolheremos de acordo com o funcional do professor. Se o contrato é de PEB 1, você vai escolher PEB 1. Se o contrato é de PEB 2, você vai escolher o PEB 2. Neste caso, vamos escolher o PEB 2. Unidade orçamentária sempre será a administração superior da secretaria e da sede. A unidade de despesa, diretoria de Jaú, mas poderá ser diferente se por acaso o professor deu aulas eventuais em outra diretoria. Neste caso, você poderá escolher diretoria de Bauru, de Botucatu, qualquer diretoria que ele tenha atuado, mas é importante saber qual escola ele lecionou. Na unidade administrativa, é onde o professor deu as aulas eventuais. Por exemplo, se hoje ele é classificado na escola Anchieta, mas no tempo de eventual ele era da escola Álvaro Fraga Moreira, colocaremos a escola Álvaro Fraga Moreira, pois são as aulas que foram ministradas nessa escola, e não a escola onde ele está classificado atualmente. Campo de atuação será de acordo com o contrato. Nós temos PEB 1 classe, PEB 1 aula, PEB 2 aula e classe especial, que são os PEB 2 também. Neste caso, ela é uma PEB 2 aula. Então, iniciaremos o primeiro dia, que a professora deu aula eventual. Aí, vamos supor que ela tenha dado 3 dias na semana seguinte. Então, vamos colocar que de 10/2
de 2019 a 12 de 2 de 2019, ela tenha dado aula nesses 3 dias. Vocês adicionem. Percebam que na quantidade de dias, ele vai somar os 3 dias que o professor atuou, não somente um. Houve relatos de algumas escolas que disseram que quando o período era lançado direto, vamos dizer assim, ele não estava sendo computado total, estava sendo computado somente um dia. Antes de terminar toda a digitação, eu oriento que vocês façam um teste. Digitem uma semana que o professor deu aula, salvem e verifiquem lá na inscrição se esse tempo está sendo somado ou não. Caso contrário, a gente vai perder muito tempo digitando todos os períodos, depois temos que excluir, para depois incluir dia a dia novamente. Então, façam apenas um teste para que a gente não perca tempo, que a gente não tenha retrabalho, ok? E aí a gente continua incluindo todos os dias aí que a professora deu aula, né? E vamos pôr aqui que o último dia dela foi dia 25 de maio. A gente adiciona, salva, a gente confere, né, com a ficha 100 ou no PAEC os dias que o professor trabalhou, conferiu, está tudo correto, a gente salva. Tempos incluídos com sucesso. Deseja lançar outro período para o mesmo CPF? A gente vai colocar que não. Se você tiver mais coisas para incluir, mais tempo para incluir, você coloca sim, e ele vai continuar na aba ali para você. Pode ser que ele tenha, depois aqui, dia 26, ele tenha cessado a interrupção de exercício, teve aulas atribuídas, e aí ele voltou com aulas eventuais em agosto de 2019. Então, vamos pôr que a partir de 3 de agosto de 2019, ela voltou e foi até o dia 30 de agosto de 2019. Novamente, preencheremos categoria V, data do requerimento é a data de hoje, sempre a data do requerimento é o dia que vocês estão fazendo a inclusão, tá? O DI é o 2, tipo de evento, cargo e função, contrato, professor de educação básica 2, PEB 2, administração superior da secretaria da sede, diretoria de Jaú, e vamos supor que desta vez ela tenha dado aulas na escola Pani, por exemplo. Então, a gente começa dia 3 de 8 de 2019, adiciona. Oh, desculpem, esqueci o campo de atuação, que é a aula. Tá vendo, gente? Qualquer informação que seja importante, que seja primordial, que você não coloque, o próprio sistema te retorna uma mensagem de erro. No caso, eu tinha deixado de selecionar o campo de atuação, coloquei adicionar, ele já me retornou aqui em vermelho, tá vendo? Então, todos os campos são importantes. Adiciona. Aí vamos pôr que ela deu aula dia 30 de 8 de 2019. Adiciona. E aí a gente salva. Aí a gente terminou de incluir todos os dias que a professora trabalhou, eventualmente. Então a gente não quer mais lançar períodos. Para a inclusão desse período, atribuição de DI, nós vamos na opção inclusão de tempo. A gente tem aqui já o CPF do professor. Caso não tenha, a gente cola e pesquisa. Notem que temos 3 opções. Tempo fora da educação, que são os períodos de certidão de INSS, tempos que o professor trabalhou em outro tipo de previdência, como prefeituras que têm as suas próprias previdências, qualquer tempo que não seja da Secretaria da Educação. O INSS também, quando ele vai solicitar uma vantagem após ele ser categoria O e se efetivar, a gente inclui o tempo aqui, mas não é o nosso caso. Neste caso, nós vamos tempo da educação sem PAEF. Lembra que lá atrás, no lançamento de período de tempo, a gente escolheu a primeira opção lá, é tempo da educação sem PAEF?
Então, a gente volta aqui, tempo de educação sem PAEF. Lembra que a gente escolheu o DI 2 do professor? Então, a gente vai por aqui, quantidade de linha todos, para que a gente tenha uma visão geral do que o professor tem na vida dele. E aí, a gente vai ver tudo que a gente digitou agora, né, nessa simulação que a gente fez. Por exemplo, temos aqui, ó, tempo do Alva Fabre Miranda, né? Aí temos, o que mais? Da Escola Fanny. Todos os períodos que a gente, que está aqui com a data 6/8, foi o que a gente acabou de digitar. O que a gente faz? Coloca o DI 2. Nesse caso, a gente, como o professor acumula, a gente vai ter que fazer manual. Quando o professor tem somente um vínculo, você pode aqui na opção atribuir a DI a todos, selecionar o DI, que geralmente é 1, mas neste caso, como uma pessoa acumula, a gente vai escolher manualmente. Quando for só um, você coloca um e seleciona todos. Então, a gente vem aqui em todos os dias que a gente incluiu manualmente, põe o 2, que é o DI do categoria O, que é o contrato, que ela deu aulas eventuais, tá? Se por acaso ela tivesse dado aulas eventuais na portaria, que ela é uma F também, a gente colocaria DI 1. A gente vem aqui, DI 2, salva, dado salvo com sucesso. Ok. Neste momento, vocês vão verificar na opção de inscrição se todo esse período que você colocou aqui de aulas eventuais está sendo somado no tempo total do professor na educação. Porque, como vocês sabem, é um tempo sem PAEF. Tudo que é sem PAEF, se a gente não informa manualmente, não entra na contagem de professor, ele acaba sendo prejudicado na classificação, na atribuição e demais situações que ocorrem onde seja necessário a utilização do tempo de atuação dele no magistério. Fazendo isso, confiram se está tudo ok, verifiquem todas as fichas, havendo divergências, vocês podem consultar no PAEC, na opção 15, que lá você consegue ver todos os dias que o professor trabalhou eventualmente. Havendo dúvidas ainda, estamos à disposição para esclarecer. Junto com esse vídeo, estaremos enviando um material impresso para auxiliá-los melhor. Obrigada a todos pela atenção, bom trabalho.